que os clientes abandonam o carrinho na sua loja? Nesse vídeo eu vou falar os 5 principais motivos do porquê as pessoas abandonam o carrinho nas lojas virtuais, no e-commerce em geral. Então a gente tá vendo aqui um gráfico de uma pesquisa feita pela Opinion Box 2024, né, onde mostra aqui os 5 principais motivos do porquê as pessoas, né, os clientes abandonam o carrinho numa loja. Então, o primeiro motivo aqui com 63% é o frete caro, né, e eu vou falar como resolver cada um desses motivos, tá? Então eu vou mostrar quais são os 5 principais motivos de abandono de carrinho e eu vou falar como que resolve cada um deles. Então, o primeiro motivo, frete caro. 63% das pessoas abandonam o carrinho porque elas acham o frete caro. Em segundo, tá aqui, ó, 36% porque elas encontraram um produto mais barato em outro site. Em terceiro, 35%, as pessoas abandonam porque elas veem uma cobrança de algo que elas não esperavam. Então, na hora que elas chegam no carrinho, tá cobrando alguma coisa a mais que não estava sendo informada anteriormente. E aí, em quarto, prazo de entrega longo. Então, as pessoas abandonam o carrinho porque o prazo de entrega tá muito longo, elas não querem esperar aquele prazo. E, por último aqui, o cupom de desconto não funciona. Então, a pessoa entrou lá para comprar porque ela tinha um cupom de desconto, que ela achou um cupom, que ela ganhou um cupom. Só que quando ela vai colocar o cupom de desconto no carrinho, o cupom não entra, o cupom não é válido. E ela abandona a compra porque aquele cupom não funcionou. Então esses são os 5 principais motivos do porquê as pessoas abandonam as compras no e-commerce. Tá, e aí como que a gente faz para resolver isso na sua loja, né? Então o primeiro motivo aqui, que tá com 63%, né, é o frete caro. Então 63% das pessoas abandonam a compra, abandonam o carrinho porque elas acharam o frete caro. E como que você resolve essa questão do frete caro, né? Tem algumas formas para você resolver isso. Uma primeira forma, né, é que você use algum hub logístico, algum hub de integração logística. O que seria o hub? O hub, ele é um intermediário entre a sua loja e operadores logísticos, transportadoras. Então, quando você tem um hub, você consegue cotar o frete em mais de uma transportadora. Então, se, por exemplo, hoje você está vendendo na sua loja e só tem o Correios como operador logístico, você só entrega através do Correios, você está limitado a ter só o valor de frete do Correios. Quando você usa um hub, esse hub ele tem integração, além de ter integração com Correios, né, porque os hubs têm integração com Correios, além dos Correios, eles também vão ter integração com várias transportadoras, Braspress, Jadlog, entre várias outras. Então, quando você usa o hub, em tempo real, o hub ele vai cotar o frete em várias transportadoras e vai mostrar para o cliente os preços que ele cotou. E aí o cliente vai escolher qual o preço que ele quer, qual transportador ele quer, tudo isso em tempo real ali quando a pessoa estiver calculando o frete na sua loja, tá? E aí alguns hubs hoje, que são os mais conhecidos, né? O Melhor Envio, Frenet, Kangu, Mandae, entre outros. Tem outros hubs além desse, mas esses eu posso citar que são os mais conhecidos. Então quando você usa um hub desse, você tem essa vantagem de estar mostrando outras opções de transportador ali para o seu cliente escolher, e aí pode ser que tenham transportes mais baratos com frete mais competitivo. Então essa é uma das formas. A outra forma é que você otimize a sua embalagem. Eu vejo várias pessoas, várias lojas, né, que elas vão vender e elas não otimizam a embalagem. Então o frete está sendo calculado e está dando um valor muito caro porque as dimensões do produto, né, comprimento, largura e altura que ela cadastrou na loja, elas são dimensões que são acima do que deveriam. Uma embalagem menor conseguiria transportar aquele produto e aí você está tendo um frete mais caro, um frete maior, porque a sua embalagem é grande demais para aquele tipo de produto e aí consequentemente quando a sua embalagem é maior, o frete fica mais caro. Então você ter a otimização da embalagem, ou seja, ter as embalagens otimizadas no tamanho ideal para cada produto que você vende é o mais recomendado, porque dessa forma você consegue ter o frete mais barato, você consegue baratear o frete. E além disso, né, você cadastrar as dimensões corretas, né? Porque tem loja que ela cadastra a dimensão errada e aí quando calcula o frete muito maior do que deveria. Mas aí não é porque aquele frete seria caro, é porque você cadastrou a largura, a altura e o comprimento na sua loja acima do que é. Você cadastrou errado, o seu cadastro foi errado, por isso que o cálculo do frete também ficou acima. Então tem que tomar cuidado com isso. Revisar se o tamanho, se as dimensões que você colocou ali no seu produto, elas estão corretas, tá? Um terceiro ponto é você dar o frete grátis condicional. Então eu vou dar um frete grátis para as pessoas para compras acima de X reais, ou para a região sul, para a região sudeste, ou só para São Paulo. Então o frete condicional é assim, eu defino uma condição ou mais de uma condição. Eu posso, por exemplo, dar frete grátis para compras acima de 199 para São Paulo. Então eu tenho duas condições, o valor, né, acima de 199 e para São Paulo é uma segunda condição. Então eu posso dar frete grátis para uma categoria específica, para compras acima de X reais e só para uma região. Então eu posso combinar várias condições para dar o frete grátis. O frete grátis condicional, ele ajuda você a aumentar, inclusive, o ticket médio da sua loja. As pessoas, para conseguir o frete grátis, elas tendem a gastar um pouco mais na loja para ter o benefício do frete grátis. Então, o frete grátis condicional ajuda você a vender mais também, tá? E o último ponto aqui é você dar o frete grátis na sua precificação. Então, eu vou dar frete grátis para os meus produtos sem condição nenhuma. Vai ser frete grátis geral. E aí, para você dar o frete grátis geral, você tem que incluir o valor do frete na sua precificação. Então, você tem que precificar o seu produto já considerando o valor do frete. E aí, tem uma melhor forma de você fazer isso. Inclusive, tem uma
outra aula aqui no canal, onde eu explico como que você dá o frete grátis na sua precificação, fazendo o cálculo da forma correta, né? Identificando qual o valor que eu devo colocar na minha precificação para fazer do jeito certo, para eu conseguir ter o frete grátis sem comprometer minha margem de lucro. Se você quiser ter acesso a essa aula, onde eu mostro isso, deixa aqui no comentário frete grátis, que eu vou mandar para você essa aula sobre frete grátis, como que você faz para dar o frete grátis. Então, para resolver esse problema do frete caro, né? Essas são as principais maneiras que você tem hoje, tá? O segundo aqui, 36% das pessoas abandonam o carrinho porque elas encontraram mais barato em outro site. E aí, nesse caso, você tem que ter uma oferta melhor. A sua oferta ela tem que ser mais competitiva, para que a pessoa não abandone a compra no seu site porque ela encontrou uma oferta melhor. E aí, quando eu falo de oferta, não é só preço, tá? Ali no gráfico, né? Se a gente voltar aqui no gráfico, ó, ele fala que encontraram mais barato em outro site. Mas esse mais barato a gente pode traduzir como encontrou uma oferta melhor, porque nem sempre é o preço mais barato que vende. Por exemplo, você pode estar vendendo por um preço mais barato, mas o seu frete é mais caro. Então a pessoa ela vai comprar na loja A, o preço está mais barato. Na loja B, o preço está um pouco mais caro, mas está dando frete grátis e a entrega é mais rápida. Então a pessoa, ela fala, eu comprei onde está mais barato, mas ela considera o combo, né? Para ela, o que foi a melhor oferta para ela. Então, o preço junto com o frete, tanto em relação a prazo quanto em relação a custo, mais as condições de pagamento. Então, por exemplo, se numa loja está vendendo produto e não parcela sem juros, e numa outra loja está vendendo produto e parcela sem juros, por mais que nessa outra loja seja um pouco mais caro, mas está dando parcelamento sem juros, e aquele cliente ele prefere parcelar sem juros, ele quer parcelar, ele não vai comprar à vista, ele vai preferir comprar nessa loja que está dando parcelamento sem juros, por mais que seja um pouquinho mais caro o produto. Então, você considerar a sua oferta, você tem que entender que a oferta ela é uma junção de parâmetros. A oferta ela considera o que está sendo oferecido, o que você está ofertando para o seu cliente. Então, você está oferecendo para o cliente um preço, um custo de frete, um prazo de entrega e uma condição de pagamento. Isso é o que você está oferecendo. Essa é a condição que você está vendendo. E ele vai avaliar essa condição da sua loja com essa condição da outra loja, com essa condição de uma terceira loja e por aí vai. Então o cliente ele sempre analisa o combo de parâmetros que contemplam a oferta e ele vai escolher a loja que tiver esse combo melhor para ele, tá? Então não é só o preço, você tem que validar, você tem que pesquisar, olhar os seus concorrentes, como que tá esse combo nos seus concorrentes, como que o seu concorrente está fazendo em relação ao frete, qual que é o prazo de entrega, quais são as condições de pagamento do concorrente, por quanto ele está vendendo. Quando você valida isso nos seus principais concorrentes, você vai conseguir modelar uma oferta mais atrativa e aí você vai evitar que as pessoas abandonem a compra na sua loja porque elas encontraram uma oferta melhor, por exemplo, em outra loja, tá? O terceiro aqui, que tá com 35%, né? 35% das pessoas abandonam a compra, abandonam o carrinho, porque elas viram a cobrança de algo que elas não esperavam. Então elas estão vendo ali o produto, viram o preço, clicaram, foram pro carrinho, aí no carrinho apareceu algo que elas não estavam esperando. Sei lá, apareceu uma taxa adicional, ou por exemplo, na página inicial, a hora que a pessoa tava vendo o preço do produto, mostrava quanto que era o preço à vista, mas não mostrava que no preço parcelado tinha juros. Aí quando a pessoa chegou no carrinho, que ela tá vendo o produto no carrinho, aí ela vê que ali tem juros. Ela fala, tá, eu não sabia que tinha juros no parcelamento. Eu achei que esse valor aqui parcelado era sem juros. Então teve uma cobrança de algo que ela não esperava. Ela esperava que ela conseguiria parcelar sem juros, só que a hora que chegou no carrinho ela viu que se parcelar vai ter juros, aí ela abandona a compra porque teve uma cobrança adicional que ela não estava esperando. Então isso é um ponto que você tem que revisar na sua loja, se a sua comunicação tá clara, se você não tá cobrando algo que a pessoa não esperava, porque esse é o motivo que realmente as pessoas abandonam muito o carrinho, de acordo inclusive com a pesquisa, né? O quarto ponto aqui, 25% das pessoas, elas abandonam o carrinho pelo prazo de entrega mais longo. E aqui, né, para você resolver o prazo de entrega mais longo, entra a questão do hub. Quando você tem um hub, você vai conseguir calcular o frete, né, fazer uma cotação de frete em tempo real com várias transportadoras, e aí cada transportador vai colocar um prazo. Então, por exemplo, você está usando lá a Melhor Envio, e a Melhor Envio ela tem integração com várias transportadoras. E aí, quando a pessoa estiver calculando ali o frete, né, o prazo de entrega, vai apresentar para ela Correios no Sedex, X dias úteis, Correios PAC, X dias úteis, Jadlog, X dias úteis, Braspress, X dias úteis. Então vai mostrar várias opções de transportadora, de operador logístico e o prazo de entrega de cada um. Aí o cliente escolhe o que ele prefere. Então se para o cliente receber mais rápido é mais importante do que pagar mais barato, ele vai escolher uma transportadora que vai entregar mais rápido para ele, mesmo que ele pague mais caro. Porque isso depende de cliente para cliente. Porque se vocês considerar que todo cliente vai preferir pagar mais barato mesmo que ele receba depois, você está errando. Porque vão ter clientes que vão preferir pagar mais caro para receber mais rápido. Então você tem que dar as duas opções para o cliente. Você tem que dar uma opção para ele que ele vai pagar mais barato e vai demorar mais para chegar, e você tem que dar uma outra opção para ele onde ele paga mais caro, mas vai chegar mais rápido. Dando essas duas opções ou mais opções, né, você evita de ter carrinho abandonado por conta do cliente querer receber mais rápido, e você não tá dando uma opção dele receber mais rápido, mesmo que ele pagaria mais, tá? Então você usar um hub, você consegue ter essa cotação em tempo real de múltiplas alternativas para o cliente escolher o que é melhor para ele, beleza? E aqui, o quinto motivo, né, com 25% também de pessoas que abandonam o carrinho, é porque o cupom de desconto não funciona. A pessoa ela tá com um cupom de desconto que você deu para ela, que a loja avisou que tinha, tá no Instagram, então de alguma forma ela conseguiu esse cupom, porém esse cupom não tá funcionando, e aí você tem que testar, né? Você dono da loja, tem que testar para ver se os cupons estão funcionando
funcionando no mobile, na navegação pro celular. Você tem que testar se esses cupons estão funcionando no computador. Então eu vou entrar no computador, vou testar, vou colocar ali alguns cupons para ver se está funcionando. Vou fazer a mesma coisa no celular. Vou fazer a mesma coisa com navegadores diferentes. Então vou testar no Google Chrome, vou testar, por exemplo, no Firefox, vou testar no Safari, né, que é da Apple. Então todos os navegadores possíveis eu vou fazer um teste, porque pode ser que tenha um navegador que não está funcionando, porque tem alguma coisa sobrepondo o campo do cupom e aí uma pessoa não está conseguindo digitar. Então algum problema técnico pode estar acontecendo no celular ou no computador ou no navegador específico e você não está sabendo. E as pessoas não estão comprando porque aquele cupom não está funcionando, e aí não é porque o cupom está vencido, né? Porque se o cupom tiver vencido, ok, é um cupom que ele tinha validade até o dia X, a pessoa está tentando passar o cupom depois que ele venceu, e aí ok, não vai funcionar porque não deveria funcionar mesmo. Agora, se é um cupom que deveria funcionar, que ele tá válido, a pessoa deveria conseguir usar, mas ela não tá conseguindo usar, é porque tem algum problema técnico na loja, ou porque a pessoa digitou alguma coisa errada no cupom. Por isso que é importante, quando você criar um cupom, você colocar cupom fácil da pessoa digitar, com letras fáceis, com caracteres simples pra pessoa digitar e não ter margem de erro. Se for um cupom muito complicado, palavras muito complicadas, muito grandes, a margem da pessoa digitar errado é maior, e aí a pessoa pode digitar errado e não perceber que digitou errado, e o cupom não vai funcionar, e ela não vai comprar porque ela acha que o cupom não funcionou, e não porque foi uma redigitação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né, pra você evitar esse tipo de abandono de compra, porque o seu cupom não tá funcionando. Um cupom que deveria funcionar, né, que já ainda tá válido, não estiver funcionando, beleza? Bom, então aqui são 5 principais motivos do porquê as pessoas abandonam a compra e como que você faz pra você reverter, né, resolver cada um deles. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi útil pra você, eu peço pra você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas pra ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.